Oi pessoal, tudo bem? Então, eu ia parar de falar sobre política, mas vocês não me deixam, né? Eu fiz uma postagem lá na aba comunidade pedindo pra vocês fazerem perguntas pra mim e eu pretendo fazer vídeos como esse, né, respondendo perguntas com mais frequência. Então vamos lá, a primeira pergunta é: você é a favor de corno pagar mais impostos? A pergunta séria agora, né? O que te agrada nos modelos de governo socialista, conservador e liberal? Para a realidade do Brasil, qual desses sistemas de governo você acha que tende a colaborar mais com o país e por quê? Bom, eu acredito que cada pauta deve ser analisada de forma isolada, né? Eu já falei em algum vídeo sobre isso, eu não lembro qual, mas eu já falei. Eu não sou adepta a ideologias, sou adepta a ideias. Na verdade, tanto no Political Compass quanto no diagrama de Nolan, vou deixar o vídeo sobre esses testes aqui como sugestão, eu fiquei só um pouco à direita no espectro político, né? O que quer dizer que eu não sou absolutamente de direita. Mas sou mais à direita porque numa pequena maioria das pautas analisadas eu adoto o liberalismo econômico, em outras eu adoto as liberdades individuais e em outras eu adoto o conservadorismo. Mas ainda tem uma parcela considerável de pautas analisadas que eu acredito ser de responsabilidade do Estado, que acaba me jogando para a esquerda em algumas delas e para o estatismo em outras. Por isso é tão confuso esse negócio de política, porque é um universo infinito de pontos a serem analisados. E por que eu gosto desses testes, especialmente do Political Compass e tal, que é bem completo, né? Porque ali nós não somos simplesmente jogados para um lado, ou direita ou esquerda, e aí obrigados, né, entre aspas, a adotar todas as pautas do lado para onde fomos jogados. Ali nós analisamos pauta por pauta, ou pelo menos algumas das principais pautas sociais, políticas e econômicas, né? E com base no que acreditamos em cada pauta, nos encaixamos em algum ponto do espectro. Eu não gosto desse negócio de simplesmente ser enquadrado em direita e esquerda, porque é comum ao fazer isso a gente perder o senso crítico, né? E passar a aceitar tudo sem questionar, até muita coisa errada, daquele lado que a gente aderiu politicamente, né? A gente passa a ser fanático. Então existem coisas que me agradam e desagradam em todos os modelos de governo, e para conversar sobre isso, acho importante deixar um pouco de lado esses rótulos, né? Por exemplo, eu acredito que o governo deva sim oferecer determinados serviços básicos para pessoas que realmente não possam pagar por eles, né, como saúde e educação. E eu acredito mais ainda que esses serviços poderiam ser de qualidade, se os governos fossem sérios. O problema não é falta de recurso, o problema é picaretagem, má administração, roubalheira, repressão. Você já pensou se os nossos impostos fossem de fato direcionados para fins importantes como saúde e educação, não investidos em coisas supérfluas como carnaval, artistas consagrados, que poderiam muito bem financiar seus próprios trabalhos, parada gay, enfim. A questão não é se essas coisas são importantes ou não. A questão é que não são essenciais a ponto de serem financiados com dinheiro público. O dinheiro investido em setores de relevância secundária poderia evitar a morte de uma multidão na fila do SUS, por exemplo, né? Ou poderia ser direcionado para as escolas, para incentivar professores, para incrementar a tecnologia nas escolas, para estimular na criança o interesse pela música, pela arte, pela ciência, pelos esportes, enfim, o que no futuro permitiria a essas pessoas se tornarem independentes do governo. Então eu seria a favor de pagar impostos se eles fossem direcionados para setores realmente relevantes, né? Eu estava assistindo até a um documentário sobre ditadura, regime militar no History, né, que foi apresentado pelo Castanhari, e o Ricardo Boechat foi entrevistado e acabou falando exatamente o que eu penso. Não é um problema de privatizar, estou cagando para ter 50 mil empresas públicas, desde que elas funcionem, não custe mais do que deveria custar, não ganhe mais do que deveria ganhar, não pague mais do que deveria pagar. Se está na mão do Estado, se está na mão do setor privado ou dos deuses, estou cagando. Eu quero é pagar o meu imposto e ter o retorno compatível com o que eu fiz, com o que eu paguei. E acho que a maioria esmagadora da população concorda comigo que um hospital e uma escola bem equipados e bem administrados, ou bolsas de incentivo para jovens artistas, jovens atletas, jovens cientistas, são muito mais importantes que financiar carnaval ou artistas que recebem uma noite de show centenas de milhares de reais em cachê, por exemplo, né? Agora vamos aprofundar o negócio. Se o governo é responsável por determinar a distribuição da renda para a sociedade, de modo que essa distribuição garanta as necessidades da sociedade. Então estamos falando de socialismo, certo? Quase todo mundo sabe, por exemplo, que as escolas privadas e os hospitais privados, com poucas exceções, são infinitamente melhores que os hospitais e as escolas públicas. Então, se os setores administrados pelo governo não conseguem atingir seu objetivo, ou seja, oferecer serviços básicos de relevância com qualidade para a sociedade, garantindo assim o progresso social,
social, então quer dizer que o sistema socialista não está dando certo. Na teoria ele seria muito bom se funcionasse, né? Eu acabei de falar que se a prestação de serviço das escolas e dos hospitais públicos fossem de boa qualidade, fossem nivelados aos serviços dos hospitais e das escolas privadas, eu não estaria aqui me queixando. Mas é só você ir aí na sua cidade mesmo, a uma escola pública e depois a uma escola privada, que você vai ver a diferença. Há exceções, claro que há, mas não podemos nos basear nas exceções e sim na regra. E via de regra, os serviços públicos são ruins, o que significa que o socialismo, grosso modo, não dá certo. Por mais bacaninha que seja na teoria, na prática o sistema socialista infelizmente não funciona, porque para funcionar todos, ou pelo menos a maioria dos servidores públicos, teriam que ser honestos, teriam que honrar com suas funções, não poderia haver um monte de cabide de emprego, enfim. E também apenas alguns setores deveriam ser financiados com recurso público, né? Já falei, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico. Não essa festa de distribuição de recurso público como é no Brasil. Não acredito que seja por falta de dinheiro que os setores essenciais estão capengando aqui no Brasil. Nem sonhando. Sendo o Brasil um dos maiores pagadores de impostos do planeta, é por roubalheira mesmo. É por picaretagem dos governos que, além de roubarem até não poder mais, ainda investem em áreas socialmente irrelevantes que muitas vezes nem contribuem para a sociedade, mas servem para alimentar uma agenda política, ou beneficiar meia dúzia de amigos do rei, ou conquistar superficialmente determinadas classes, camadas da sociedade, né, sem beneficiá-las de fato. Sabe, um exemplo, se alguém acha que parada gay ou carnaval, por exemplo, são mais importantes que escolas e hospitais, então precisamos conversar muito sobre as prioridades dessas pessoas, sabe? Sei que algumas pessoas dirão que a parada gay é importante para conscientizar a sociedade sobre a causa LGBT, mas eu discordo veementemente, e não é por ser contra gays, e você sabe muito bem disso, é por entender que há outras formas de conscientizar a sociedade sobre a causa, sem que recursos públicos sejam retirados de setores essenciais, vitais da sociedade. Eu tenho absoluta certeza que não haveria tanta discussão se realmente houvesse serviços públicos bem prestados em setores relevantes, mesmo que precisássemos pagar impostos para isso, porque veríamos nosso dinheiro aplicado em uma infraestrutura segura e bem feita, não numa rodovia que depois de um ano precisa ser reformada de novo porque o serviço ficou uma porcaria, em escolas que estariam mais preocupados em preparar cidadãos educados, pensadores, que sabem se comunicar e argumentar, que vão contribuir para o progresso da sociedade, para o progresso científico, do que formar militantes ou pessoas que mal sabem escrever ou interpretar um texto. E quanto maior a nação, mais difícil de administrar. Além disso, se não há concorrência, o poder fica na mão de um só, e aí se faz o que quiser. Sendo o governo o detentor do monopólio, ele faz o que quer. E é por isso que eu acabo pendendo mais para a direita, porque sou a favor de um governo liberal economicamente, que aplique recursos públicos somente em setores bem pontuais, que deixe as pessoas livres para empreender, sem tanta burocratização, tanto imposto. Mas são justamente os setores essenciais que estão sendo deixados de lado. Os serviços de saúde, segurança e educação são péssimos no Brasil. Eu adoraria ver nossos impostos sendo bem aplicados e garantindo, especialmente aos mais pobres, oportunidades reais de crescimento. Mas os fatos falam por si só. Nossa educação é uma das piores, nosso acesso à saúde é um dos piores, somos uma das nações mais violentas do mundo, quer dizer, nossas políticas estão erradas e precisamos analisar ponto a ponto onde está o erro, especialmente se somos um dos maiores pagadores de impostos, ou seja, há dinheiro para investir nos setores essenciais da sociedade, mas não vemos o resultado desses impostos abusivos. É problema do regime político, é problema da culturinha do Brasil, é problema das pessoas que se descontrolam quando ficam com o poder na mão. Novamente, é necessário conversar eternamente sobre essas questões e, como seres pensantes, acho que podemos fazer isso de forma civilizada e de modo a gerar uma conscientização, né? Sobre essa questão do conservadorismo e do liberalismo eu já falei em um vídeo, vou deixar aqui como sugestão, certo? Mas resumindo a pergunta do amigo, né, para a realidade do Brasil, qual dos sistemas de governo eu acho que colaboraria mais com o país, né? Eu acredito que nenhum sistema é perfeito simplesmente porque as pessoas não são perfeitas. E por isso acredito que o que tende a colaborar é dialogar para que possamos defender em cada setor aquele modelo que vai se adequar melhor para aquela situação naquele momento. Se eu defendo que o governo ofereça serviços de saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico de qualidade para as pessoas nesses setores, eu estou defendendo o modelo socialista e fico triste que esse investimento não esteja sendo levado a sério, já que se tratam de necessidades básicas da sociedade.
sociedade, se eu defendo que artistas consagrados paguem por seus projetos com seu próprio dinheiro, ou que o carnaval seja financiado por empresas privadas, ou então que o Estado desburocratize o empreendedorismo, ou que haja concorrência de mercado, ou que empresas estatais não sejam monopólios, estou sendo liberal. Se eu defendo que as crianças usem uniformes nas escolas, cantem o hino nacional, aprendam sexualidade de uma forma técnica dentro da disciplina de biologia, sem que sejam estimuladas para a sexualidade precocemente e sem passar por cima da autoridade dos pais, eu estou sendo conservadora e nacionalista até mesmo. Então são só alguns exemplos da infinidade de situações cujo modelo a ser adotado vai precisar ser estudado, conversado, avaliado, enfim. Por isso não gosto simplesmente de dizer que tal modelo é o ideal. Acredito que o socialismo é o mais utópico, por mais que alguns estudiosos digam que o socialismo verdadeiro não tenha governo, que a própria sociedade é quem controla a produção e distribuição de renda. Na prática nós sabemos por constatação que sempre há uma figura central de poder que se responsabiliza por essa arrecadação e distribuição, e até agora sempre houve desvios de recursos públicos, e aí muitos críticos dizem que jamais houve um governo verdadeiramente socialista, embora eles carreguem esse título. Problemas há em todos os regimes, mas ao meu ver o mais perigoso é aquele em que o governo fica responsável por arrecadar e redistribuir a renda em todos os setores, simplesmente porque uma figura central vai deter o poder, e aí ou encontramos um ser totalmente imaculado e altruísta para estar à frente desse regime, e com ele toda uma equipe, né, que compartilhe do mesmo altruísmo, o que é um ideal bem difícil de alcançar, ou a chance de uma ditadura se torna bem grande. E mais perigoso que o regime adotado são as pessoas, né? Eu tenho as pessoas que detêm o poder, porque independente do regime adotado, se nós damos poder para uma pessoa ou para grupos de pessoas que prometem resolver as coisas por nós e por acaso esse poder sobe a cabeça delas, elas simplesmente poderão fazer o que quiserem e nós não poderemos fazer nada. Ditadura funciona assim, nós damos poder a alguém e esse alguém usa esse poder da forma que quiser. Cara, essa foi só uma pergunta, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Eu vou ter que responder as outras em vídeos separados. Desculpa se eu falo pelos cotovelos, né? Fazer o quê? Não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais discussões sobre esses temas polêmicos, complexos, mas muito importantes. Por hoje é isso, um beijão e até a próxima.